todo mundo aqui usa dinheiro, né? Todos os dias. Sim, o tempo todo. Mas a gente já parou para pensar no momento exato em que ele vira outra coisa? Quando ele deixa de ser só dinheiro e se transforma no que a gente chama de capital. É uma pergunta excelente. Porque a gente ouve aquela ideia de comprar barato, vender caro. E parece simples. Parece? Mas e se o jogo fosse limpo? Se tudo, absolutamente tudo, fosse comprado e vendido pelo seu valor real, sem enganação? De onde viria o lucro? Pois é. Essa é a pergunta que move a nossa análise de hoje. A gente vai mergulhar num trecho de O Capital, do Karl Marx, que é um texto clássico que tenta, resolver esse quebra-cabeça. E qual é a nossa missão aqui? A missão é seguir o rastro do dinheiro, passo a passo, como se a gente fosse detetive, sabe? Para entender a lógica de como o dinheiro parece que se multiplica sozinho. Ok, adorei. Vamos desvendar isso. Então, o roteiro é o seguinte. A gente começa no lugar mais óbvio, que é o mercado, onde as trocas acontecem, e tudo parece justo. Uhum. Mas para achar a resposta de verdade, a gente vai ter que ir mais fundo. E para um lugar que o texto chama de a morada secreta da produção. É lá que o segredo estaria escondido. E, bom, para começar essa jornada, a gente precisa entender que existem duas formas, completamente diferentes, de circular dinheiro e mercadorias. Dois circuitos. Dois circuitos com lógicas quase opostas. O primeiro é o que acho a maioria de nós faz no dia a dia. É o circuito MDM. Mercadoria, dinheiro, mercadoria. Isso. Parece um código, né? Mas é super simples. O texto dá o exemplo de um camponês que tem grãos. Certo. Ele vende o grão, que é a mercadoria dele, o M, pega o dinheiro, D, e com esse dinheiro ele vai lá e compra, sei lá, roupas. Outra mercadoria, outro M. Exato. O ponto de partida é uma mercadoria que você tem, e o de chegada é uma mercadoria que você precisa. O objetivo é consumir, né? Usar a roupa. É satisfazer uma necessidade. O dinheiro é só uma ponte, um intermediário. No fim do processo, o dinheiro sumiu, foi gasto, e o ciclo acaba ali. O camponês está vestido e pronto. É curioso porque essa fórmula MDM é basicamente a minha vida. Eu trabalho, recebo um salário, Que é o D, e com esse D eu pago aluguel, compro comida, que são os M's. e o ciclo se fecha todo mês, E você tocou no ponto central. Porque existe o outro ciclo que inverte tudo. que é a fórmula do capital. Exato. A fórmula é DMD. Dinheiro, mercadoria, dinheiro. Ah, aqui a gente já começa com dinheiro. O jogo começa com dinheiro. Você usa o dinheiro para comprar uma mercadoria, não para usar ela, mas para vender de novo e terminar com o dinheiro. Peraí, mas por quê? Se eu começo com R$ 100, compro alguma coisa e vendo pelos mesmos R$ 100, eu não ganhei nada. Não ganhou nada. Corri um risco à toa. O texto até fala que seria um processo absurdo e vazio. Era mais seguro deixar os R$ 100 guardados. Precisamente. E é aí que vem a grande virada do argumento. A fórmula real do capital não é DMD. Tem um detalhe a mais. Tem. É DMD', que a gente lê como D'. E esse D' é uma quantia de dinheiro maior que a do começo. Ah, agora sim. O D' é o dinheiro original, o D, mais um acréscimo. Um delta D, como se fosse. E esse extra, esse excedente, É o tal do mais valor. é o que o texto define como mais valor. É o lucro. Agora faz todo sentido. O objetivo nunca foi só ter o dinheiro de volta. Foi fazer ele crescer. Exatamente. O foco está totalmente nesse crescimento. E não é só um evento, sabe? O texto fala no incessante movimento do lucro. Não para nunca. Nunca. Os 110 que você conseguiu não são o fim da linha. São só um novo ponto de partida, agora maior, para começar o ciclo todo de novo, e de novo, e de novo. É uma mudança de perspectiva total. No primeiro ciclo, MDM, o dinheiro é um meio para um fim, que é viver. Uhum. No segundo, DMD, o dinheiro é o começo e o fim. As mercadorias são só o veículo para ele crescer. É quase como se o próprio valor ganhasse vida, né? Sim, O texto usa uma imagem muito forte para isso. Ele diz que o valor se torna um sujeito automático. um sujeito automático. É, uma entidade que se expande sozinha. E o capitalista, a pessoa, é só o portador consciente desse movimento. Ele executa a lógica, mas a lógica é do próprio valor que quer se expandir sem parar. Ok.
Isso tá me dando um nó na cabeça. Porque se todo mundo tá jogando limpo, se as trocas no mercado são justas, valor por valor, a matemática não fecha. Não fecha. De onde é que tá saindo esse dinheiro extra? Parece mágica. Exatamente esse o paradoxo que o texto se propõe a resolver. E ele faz isso de um jeito bem metódico, sabe? Eliminando as suspeitas mais óbvias. Tipo, qual a primeira? A primeira é: será que o lucro vem de vender as coisas mais caro do que elas valem? De ter um privilégio de ágio? Parece uma boa aposta. Se eu sou lojista e boto 10% em cima de tudo, eu lucro. Sim, você como vendedor individualmente ganha, mas você também é um comprador. Ah, claro. Você precisa comprar seus insumos, sua comida. E os vendedores dessas coisas também têm o mesmo privilégio de vender 10% mais caro. Então o que eu ganho de um lado... Você perde o do outro. No fim das contas, para a classe de vendedores como um todo, é um jogo de soma zero. O dinheiro só troca de mãos dentro do mesmo grupo. Mas peraí, na vida real a gente vê gente ficando rica por ser esperta, por enganar os outros. Sim, mas o argumento aqui é que isso não explica o sistema. A fraude existe, claro. Mas ela não cria valor. Exato, ela só transfere valor que já existe. O exemplo do texto é ótimo. Uma pessoa A vende um vinho que vale 40 para a pessoa B em troca de cereais que valem 50. A pessoa A se deu bem, ganhou 10. Sim, A ganhou, mas o valor total na sociedade não mudou. Antes, A tinha 40 e B tinha 50. A soma era 90. E depois? Depois, A tem 50 e B tem 40. A soma continua 90. O valor só mudou de bolso. Por isso a frase de efeito do texto: a totalidade da classe capitalista de um país não pode se aproveitar de si mesma. Entendi. A trapaça explica o ganho de um indivíduo, mas não como o bolo inteiro cresce. Uau! Então a gente está num beco sem saída. Totalmente. O mais valor não pode vir de dentro do mercado, se as trocas são de equivalentes. Certo? Mas ele também não pode vir de fora, porque é no mercado que tudo acontece. O texto resume isso de um jeito que eu achei genial. Qual? O capital não pode ter origem na circulação, tampouco pode não ter origem na circulação. Ele tem de ter origem nela e, ao mesmo tempo, não ter origem nela. É o enigma perfeito. Um enigma de verdade. E agora? Bom, como todo bom enigma, a solução é surpreendente, mas estava na nossa frente o tempo todo. Ah, não me diga. Para resolver o paradoxo, o nosso investidor, o cara com dinheiro, precisa achar no mercado uma mercadoria diferente. Uma mercadoria única. Única como? Uma mercadoria cujo próprio uso, cujo consumo, tenha a propriedade mágica de criar valor. Ah, algo que você compra e ao usar gera mais valor do que custou. E que mercadoria é essa? É a capacidade de trabalho, ou, no termo do texto, a força de trabalho. Força de trabalho. E a distinção é importante. Não é o trabalho que já foi feito. É a capacidade de trabalhar. O conjunto de habilidades, energia, inteligência que cada um de nós tem. Ok, mas para isso ser uma mercadoria tem que estar à venda no mercado. Como isso acontece? Não dá para vender uma pessoa. Não, claro que não. E esse é um ponto histórico central no argumento. Para a força de trabalho ser vendida livremente, duas condições precisam existir. Quais? Primeiro, o trabalhador tem que ser proprietário livre da sua própria capacidade. Ele não é um escravo. Ele pode vender sua capacidade de trabalho por um tempo. Por dia, por mês. Certo. Ele é dono de si. E a segunda condição? A segunda é que essa mesma pessoa seja livre. Num outro sentido, um pouco mais irônico. Como assim? Livre de ter qualquer outra coisa para vender. Ela não tem terra, não tem ferramenta, não tem matéria-prima. A única mercadoria que ela pode levar ao mercado para sobreviver é a sua própria pele, sua capacidade de trabalhar. Entendi a lógica. Então temos essa mercadoria especial no mercado. Mas como se calcula o valor disso? Quanto vale a força de trabalho de alguém? Pois é, a ideia de botar um preço nisso soa... Fria, né? Quase desumana. Mas a análise segue essa lógica. Sim, segue a lógica do mercado até o fim. O valor da força de trabalho, como de qualquer mercadoria, é determinado pelo tempo de trabalho necessário para produzi-la. E para reproduzi-la. E, crucialmente, para reproduzi-la. Na prática, isso é o valor dos meios de subsistência. Ou seja, o valor da comida, do aluguel, transporte, roupa. Exato. E não só isso.
O valor também tem que dar conta de sustentar os filhos, que são a próxima geração de trabalhadores, Os substitutos, como o texto diz. e também cobrir custos de treinamento. E tem um ponto fascinante. Ele admite que isso tem um elemento histórico e moral. O que é um padrão de vida normal muda muito de lugar para lugar, de época para época. Certo. Acho que tô vendo a luz no fim do túnel. O segredo tá aqui. Vamos juntar as peças? Vamos lá. O nosso investidor, o futuro capitalista, vai ao mercado. Ele acha a força de trabalho à venda e a compra pelo seu valor justo. Sim, pagando um salário. Um salário que equivale ao custo de tudo isso que a gente falou. Comida, moradia, etc. Digamos que, para bancar tudo isso, o trabalhador precise de um valor que ele mesmo consegue produzir em 6 horas de trabalho. Um bom exemplo. O capitalista paga um salário que corresponde a essas 6 horas. A troca é justa, equivalente por equivalente. Tudo dentro da lei. Perfeito. A troca, a contratação, acontece no mercado e segue as regras. O segredo não está na troca. Está no consumo da mercadoria. Exatamente. Está no consumo. O capitalista não comprou 6 horas de trabalho. Ele comprou o direito de usar a força de trabalho por um dia inteiro, Pela jornada de trabalho completa. que não é de 6 horas, mas digamos de 10 horas. E nessas 10 horas, o trabalhador está, trabalhando, criando valor. Isso. Ele está lá, produzindo. Nas primeiras 6 horas, ele cria um valor que é igualzinho ao do salário dele. É como se ele estivesse pagando o próprio sustento. Mas ele não para aí. Não para. Ele continua trabalhando pelas 4 horas restantes e o valor que ele cria nesse tempo extra Não é pago. não é pago. Esse é o mais valor. É o lucro que o capitalista embolsa. O enigma está resolvido. Uau! O lucro não vem de enganar ninguém na compra e venda. Vem de consumir uma mercadoria única, que produz mais valor do que ela mesma custa para se manter. Que jornada! A gente começou no mercado, que o texto descreve com uma ironia fina, né? Um Éden dos direitos inatos do homem, onde tudo é liberdade e igualdade. Propriedade? Todo mundo livre, igual, buscando seu interesse. Mas foi só a gente seguir o dinheiro para chegar nessa morada secreta da produção e o clima muda completamente. E a imagem final que o texto usa para essa transição é uma das mais famosas e, poderosas da obra inteira. É de arrepiar. Eu vou até citar aqui porque é muito forte. Aquele que antes era o possuidor de dinheiro marcha agora na frente como capitalista. O possuidor da força de trabalho segue como seu trabalhador. É uma imagem de procissão, quase. Total. O primeiro com um ar de importância, sorriso nos lábios e ávido por negócios. O segundo tímido, contrafeito, como alguém que levou a própria pele para o mercado e agora não tem mais nada a esperar, a não ser a despela. É pesado. Então, no fim das contas, o que isso significa? A análise que a gente fez sugere que a origem do lucro, dentro dessa lógica, não é um acidente. Nenhuma fraude. Nem uma fraude, nem o desvio das regras. É apresentada como uma consequência estrutural do sistema. A partir do momento em que a capacidade humana de trabalhar vira uma mercadoria como outra qualquer. A troca pode até ser justa na superfície. Pode ser perfeitamente justa, mas o resultado do consumo dessa mercadoria é a criação desse valor extra, que fica com uma das partes só. E o texto nos deixa bem na porta dessa morada secreta, prometendo que lá dentro o segredo da produção de mais valor há de ser finalmente revelado. E isso deixa a gente com uma questão para pensar, né? Se todo o lucro é gerado nesse processo de consumo da força de trabalho, durante a nossa jornada diária, como é que esse processo acontece no nosso dia a dia? E de que forma ele ainda molda a relação entre quem compra e quem vende essa capacidade única de criar valor?